Nesse vídeo eu vou te mostrar a criação de 3 artes autorais que eu fiz ao longo dessa semana para alguns clientes. Uma Iemanjá, uma garota ruiva com um cachorrinho e uma menina rapper em preto e cinza que ficou muito bacana. Então tudo isso e muito mais depois das vinhetas, fica aí. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um resumo da semana aqui no canal Raontatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 3 artes que eu criei ao longo dessa semana aqui, junto lá com as lives que eu tenho feito pra desenhar ao vivo, a galera participando no chat, trocando ideia. Então eu fiquei várias horas em dias diferentes ali desenhando com a câmera aberta, em tempo real, foi bem bacana. A primeira arte que eu criei foi de uma Iemanjá. E eu fiquei muito animado com essa criação, porque é um tema que eu já curto, né? Falando de deuses, entidades. E a religião do candomblé tem os orixás que são entidades muito maneiras, muito interessantes. Eu já tinha há um tempo vontade de fazer, então foi uma oportunidade bem bacana de um cliente ter me procurado para fazer. E aí, conversando com ele para entender como que a gente ia abordar essa criação, ele queria colocar na lateral da panturrilha dele. E me passou 3 referências iniciais. Todas elas tinha um enquadramento com a personagem mais de longe ali, desde da coxa até a cabeça, né, ou seja, o corpo todo, né, só ali a partir das pernas inteiro, o tronco todo da personagem. Uma delas, ela tava inclusive ali no mar, com uns barcos em volta, então ela tava tipo maior que os barcos, detalhezinhos dos barcos pequenininhos e tudo mais. E a primeira coisa que eu conversei com ele, na verdade, quando a gente tava falando sobre essas referências, é que a minha abordagem, provavelmente ela iria por um outro caminho, que seria de colocar mais de perto, né. Eu normalmente, pra figura humana, eu costumo enquadrar como um busto, né, mais perto do rosto, às vezes com uma mão assim de apoio, fazendo alguma coisa e tal. E esse é sempre o primeiro caminho que eu tomo para esse tipo de criação nessa escala, né, numa parte média assim, um pedaço do braço e tudo mais, para dar mais dinâmica, mais disposição, mais impacto visual ali para a imagem. E ele concordou, a gente conversou também sobre mais alguns aspectos dela, tá com o espelho, que é um dos objetos, né, que esse orixá carrega, e tu ter o véu assim na cara, né, que é bem comum também, de não mostrar muito bem o rosto. E aí eu fui ver algumas referências próprias também, eu achei bastante referências legais. Então eu achei, por exemplo, umas referências bem bacanas de um jogo chamado Smite, que é de batalhas de deuses. Então tem vários, né, personagens, são tipo champions lá, e cada vez eles criam mais. E aí tem uma Iemanjá lá que tem umas artes de jogo, né, muito interessantes, muito maneiras. Foram uma das artes que eu me inspirei. E tirei umas fotos da Luma pra enquadrar ali, né, pensando nesse enquadramento que eu falei do busto. Então a ideia que eu tive era colocar ela segurando o espelho meio que próximo do rosto. A gente tinha uma escovinha aqui de cabelo, tem um formato, né, mais ou menos parecido, então dei pra ela segurar, funcionou muito bom pra eu fazer ali o enquadramento. Depois eu comecei a trabalhar em cima dessa foto que eu tinha planejado, todo o encaixe ali, e pegar as estruturas básicas do rosto para depois eu começar a desenhar as características da personagem, começar a criar em cima. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a estudar como que eu ia fazer, primeiro com essa parte da cabeça, com o véu que tinha que tapar o rosto, e aí eu queria mostrar o olho ainda, porque eu queria dar algum tipo de expressividade para ela, ainda que não seja tão comum mostrar muito o olho para os orixás. Então eu pensei num tipo de véu que eu vejo às vezes, que é mais arredondado. Dessa forma, em vez de ser tipo uma cortininha, ele tem uns pendurados que ficam presos nas 2 pontas e fazem uns arredondados. Porque a ideia era que o olho aparecesse entre eles de alguma forma. E como que o cabelo ia se comportar ali, especialmente porque eu queria fazer ele bem volumoso, né, com uma pegada mais afro realmente. Só que ao mesmo tempo eu pensei nesse turbante que é bem decorativo, tem uma vibe bem cerimonial, e eu achei que tinha que estar presente ali de alguma forma, né, esses ornamentos, esses detalhes, as coisas da concha. Então eu achei uma maneira de prender em cima e deixar ele volumoso, né, um cabelo bem cheio aqui embaixo, que eu achei que ficou bem charmoso, com as ondas assim, né, um ondulado que remetesse inclusive ao próprio onda do mar e tudo mais. E aí depois que eu encontrei mais ou menos essa estrutura, eu fui passar limpo, né, eu tinha feito ela muito rabiscadona, muito solta, eu comecei a finalizar as linhas e tudo mais, pra deixar por último ali a aplicação de sombras e cores. A ideia
ideia inicial é que eu fosse trabalhar em preto e cinza com tons de azul, mas eu até conversei com o meu cliente, a pele dele aceita a cor suficiente, tranquilo, assim, pra gente brincar, e eu propus a gente, né, jogar um pouco mais de cores, inclusive, né, jogar um tom de pele pra ela não ficar acinzentada, pra dar um contraste interessante, né, em tons terrosos, e pra poder fazer, inclusive, o tom de pele negra dela ficar aparente. O tom de pele é legal de trabalhar com essas nuances, ia ser interessante. Então eu fiz uma base de sombra pra segurar o desenho todo em contrastes, né, dar um volume legal, e depois eu vim aplicando ali nas áreas que tinha, principalmente nos degradês de azul escuro para um azul claro, quase um verde água ali, né, para dar essas cores das ondas, do mar e da própria roupa dela. Joguei um azul escuro no fundo para ressaltar a lua, né, atrás, dar uma silhueta, um contorno legal na lua, e também para parecer que era justamente, né, mais noturno esse ambiente ali. Então o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Eu curti bastante ele. Depois eu mandei pro meu cliente e ele curtiu também, mas acabou que ele mudou de ideia sobre o que ele ia querer para essa criação. Ele resolveu que ele queria realmente trabalhar com a personagem mais de longe, né, de corpo todo. Eu expliquei que tinha alguns problemas em relação à composição, né, de o corpo ficar mais de longe, não dá para detalhar tanto, né, não, numa área que a gente vai trabalhar ali, que normalmente se fosse para fazer um personagem de corpo todo eu faria numa área muito maior, mas ao mesmo tempo a gente chegou no meio termo ali de um enquadramento em que consiga mostrar um pouco mais do corpo para ter, né, um movimento e também tá imerso num cenário, sei lá, com a água, as ondas e tal. Apesar de ter ficado bem legal, a gente não vai usar essa arte, eu vou deixar ela disponível ali no meu portfólio, e vocês vão ver eu voltando aqui fazendo uma segunda versão. Então mesmo que eu tenha que fazer outra, eu acho que vai ser bem interessante. Tô animado com o potencial que essa arte tem, vou caprichar bastante pra mostrar aqui pra vocês de novo, beleza? E a segunda criação que eu fiz ao longo da semana foi um pouco diferente do tipo de traço que eu costumo fazer. As referências que a minha cliente trouxe, elas eram mais estilizadas, umas garotas com um traço meio, um pouquinho desenho animado, um pouquinho cartoonizado, a anatomia simplificada, assim, do rosto, do corpo, o corpo mais alongado, mais afinado, uma coisa bem desenhozinho. E ela tem uma tatuagem no pulso, né, antiguinha, que ela quer cobrir, ocupando todo o antebraço com essa arte. Então a ideia que a gente teve foi fazer essa personagem meio que da cintura pra cima, acima, né, do pulso dela, e colocar uma blusa preta, né, que desce pra fazer a cobertura, encaixar ali direitinho. Então eu primeiro tirei um molde a partir dali da foto, né, pra eu ver exatamente onde cada elemento ia se encaixar. E ela queria fazer referência ao cachorrinho dela, né, um cachorrinho que faleceu, já velhinho, ela queria ter, né, homenageado ali. Então eu tentei fazer uma composição em que ela estivesse segurando o cachorrinho na frente do corpo, mas com altura suficiente para a parte preta da blusa aparecer abaixo do cachorro e fazer ali a cobertura. Eu esbocei essa composição bem frontal, nem vertical. O braço dela é bem fino, então eu tive que trabalhar com uma estrutura muito espremidinha ali, e até nesse quesito o fato de ser uma personagem mais estilizada, mais simplificada e tá mais de longe, mais do que eu também costumo trabalhar, como eu falei há pouco tempo agora na criação da Iemanjá, nesse caso favoreceu inclusive isso, porque se eu tivesse que fazer ela mais de rosto, mais de perto, talvez nem fosse encaixar no braço dela por ser muito fininho. Eu fui esboçando por esse caminho ali e comecei a explorar uma maneira de fazer a cobertura sem ficar muito blocado, né, um preto chapadão, e eu experimentei uns falhados ali, porque vai ficar uma texturinha de fundo da tatu dela que eu consigo aproveitar e jogar com esse esquema aí de parecer uma falha. Ela queria que essa personagem fosse ruiva, então eu pesquisei bastante referências, assim, de cabelo volumoso e tal, e acabei optando por fazer o cabelo dela todo esvoaçante pra cima, que dá um ar mais mágico ali, né, uma coisa um pouco mais solta. E a ideia era realmente ocupar toda essa área de cima com o cabelo em mais destaque, chamar a atenção pro ruivo, enquanto a blusa em si, por exemplo, que é preta, já neutraliza e cria um contraste legal ali, destacando, né, o ruivo da personagem. Então o resultado final é esse aí que vocês estão vendo, uma criação um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu mandei pra cliente, ela já falou que adorou, tá ansiosíssima pra mandar pra pele, então esse já tá fechado. E aí a última criação da semana, na verdade, já tava criada, é uma arte que eu criei na outra semana, só que tava no concept, no rascunho, que é aquela garota rapper, eu mostrei aqui eu falando, né, que tem vários detalhes ali, as escritas e tudo mais. O que faltava era voltar e finalizar ela, porque essa, como eu tive que ter várias liberdades criativas de propor o meu cliente, eu não mandei finalizado, eu queria que ele primeiro aprovasse, né, pra saber se ele ia curtir. Então como ele curtiu, aí sim, já era hora de passar limpo. Basicamente, botar uma transparência ali por cima e vir com uma linha precisa, né, fazendo o acabamento individual das linhas, bem blocadinho, bem retinho, e depois
poli um pouco mais a sombra, tava uma sombra meio grosseira, umas falhas assim, que eu fiz muito rápido para passar a ideia. Então eu vim polindo, vim tratando tudo direitinho para ficar com um acabamento mais impecável e tá com uma boa apresentação. E principalmente tem as linhas retinhas para eu poder fazer o stencil, que, né, todas as outras artes eu já fiz mais finalizada, mas assim ainda tava meio bruta ali. Então é isso, esse é o resultado. Com essa a gente fecha essas 3 artes que eu terminei essa semana, né, durante essa semana agora que passou. É uma semana bem corrida. E na próxima vai ser até mais. Eu tenho um montão de coisas pra criar ao longo da semana e eu vou voltar no domingo que vem pra contar pra vocês aqui como que foi, beleza? Mas vocês podem acompanhar nas lives ao vivo enquanto eu estiver desenhando. Segunda, quarta e quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde mais ou menos, eu fico lá 3, 4, 5, 6 horas direto desenhando ao vivo. Então fica de olho, tá? Pra você não perder. Inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder as notificações e fica de olho. E a gente se vê e troca ideia lá nas lives, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, um abração. Valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tattoo. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que tá aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!